Glórias a Deus nas alturas e paz aos homens aqui na terra. Hoje a aula é sobre as cartas paulinas. E para ministrar essa aula, estamos com o nosso diácono Carlos, da Assembleia de Deus Ministério Semeando Fogo. Meu nome é Rogério e começa agora o programa Nova Aliança. Graças a Deus, irmão Rogério. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo a Tito. Uma carta doutrinária, uma carta que ele vem trazendo um conteúdo muito rico para a igreja. Apesar da historicidade da carta, apesar do período que a carta foi escrita, ela é uma carta bastante atual para os nossos dias de hoje. Uma carta que Paulo ele vem exortando, ele vem fortalecendo e dando vazão àquilo que ele colocou para Tito fazer. E ele vem doutrinando a igreja através daquela carta. Essa carta que Paulo escreve a Tito é uma carta que ela foi escrita no primeiro século da Era Comum, no primeiro primórdios da igreja, no início da igreja, quando a igreja começa a caminhar. E Paulo ele sai nas suas viagens missionárias com o intuito de evangelizar outras regiões, outras cidades. E quando Paulo sai para evangelizar, ele tem por costume de colocar presbíteros, colocarem mestres, bispos, para poder tomar conta daquela igreja recém-criada. E é justamente isso que ele faz com Tito, quando ele vai até Creta e deixa Tito ali para tomar conta daquela igreja. E ali ele dá uma ordem para Tito, para que Tito venha a constituir presbíteros e bispos, para que aquela igreja possa prosseguir o propósito que Paulo tinha colocado. Então é muito interessante que essa carta, por ela ter sido escrita no primeiro século da igreja, ela ainda é muito atual para os dias de hoje, porque ela nos mostra como tem que ser os nossos ministros, como tem que ser a nossa liderança, e também ela nos ensina como tem que ser os nossos liderados. É uma carta que ela tem um conteúdo muito rico para os dias atuais. Tito ele tem a obrigação, como Paulo deu a ele, e Paulo fala para ele constituir presbíteros e constituir bispo. E Paulo fala assim, da forma como eu te ensinei, da forma como eu te passei. E que forma é essa, irmão? É a forma que ele vem trazer lá em Atos 14, versículo 23, com oração e jejum. Só que os presbíteros e os bispos, eles tinham que ter umas prerrogativas, irmão Rogério. E que prerrogativas são essas? Que estão aqui nos primeiros capítulos da carta. Que tem que ser marido de uma só mulher, tem todo uma coisa que engloba todo um ritual, todo um contexto que tem que ser... Corta lá. Pode continuar aqui, a edição eu faço. Está aqui no capítulo 1, que os presbíteros e os bispos eles tinham que ter alguns requisitos a ser cumpridos. E tendo de posse desses requisitos, Tito orava, jejuava, e o Espírito Santo conduzia Tito e ele ali fazia os bispos e os presbíteros da igreja. Interessante que a carta ela vai nos ensinar que quando um bispo e um presbítero era colocado de frente àquela igreja, ele tinha que ter, principalmente, domínio da palavra. Porque naquele período ali naquela igreja, era muito comum pessoas levantaram um falso evangelho, uma falsa doutrina. E muitos eram levados pelo vento de falsas doutrinas e colocavam dentro das igrejas algo que era antibíblico. Ou seja, algo que não era sobre aquilo que a doutrina dos apóstolos, aquilo que Paulo recebeu, aquilo que a igreja em Jerusalém pregava. Então vinham pessoas, muitos daqueles da circuncisão, ou seja, pessoas que eram do meio do judaísmo, e colocar coisas do movimento judaico dentro da igreja. E é justamente isso que Paulo tenta combater e instrui Tito a combater veementemente. E hoje nós vemos uma grande dificuldade nos nossos dias, porque muitos com medo de perder as ovelhas, de perder os membros dentro da igreja, esquece um princípio básico da exortação. Porque aquele que exorta, ele quer, assim como Tito e Paulo aqui, ele quer primar pelo bom funcionamento da igreja. E qual é esse bom funcionamento da igreja? Que tudo saia de acordo com aquilo que foi ministrado por Cristo, aos apóstolos diretamente, e a Cristo, depois de ressurreto, ministrou diretamente a Paulo, e Paulo vem passando. E o que vem ser isso? É a doutrina dos apóstolos. E isso muitas das vezes foi se perdendo ao longo da história da igreja, com coisas que foram colocando dentro da igreja, coisas mundanas que foram colocando dentro da igreja. Eu posso citar aqui um exemplo. Quando nós pegamos a carta e lemos lá em Jeremias 3,16, Jeremias vai dizer que quando o povo passasse o Jordão e se multiplicasse pela terra, que a Arca da Aliança não seria mais necessário naqueles tempos. Se não era necessário para aquele tempo, imagina para os dias de hoje. É coisas que foram colocando na nossa igreja, costumamente a gente vê passar em algumas televisões, em alguns nossos cultos, uma Arca da Aliança, coisa que o Evangelho lá atrás já diz que não era mais necessário. Ou seja, nós estamos nos dias de hoje judaizando, coisa que já não é mais necessário.
coisas que já ficaram para trás. Agora nós estamos vivendo uma nova aliança. E a nossa nova aliança é com Cristo. Já não tem mais nada a ver do judaísmo. Só que, infelizmente, nos nossos dias atuais, essa carta ela é muito presente porque ela combate justamente isso. Justamente aqueles que querem trazer o judaísmo para dentro do nosso cristianismo. Querem substituir aquilo que Cristo fez, o sacrifício que Cristo fez, por coisas, por peças judaicas. Muitas das vezes também nós vemos em algumas igrejas o candelabro, a menorá, coisa que já não é mais necessário, porque o candelabro, a menorá, ela foi um utensílio que foi feito, produzido com orientação de Deus para que fosse usado no templo em Jerusalém. Ora vista, se hoje já não temos mais templo, automaticamente fica inviável se ter uma menorá, porque hoje o Espírito Santo, a luz que nos guia, é a luz do Espírito Santo. Da mesma forma que também não é mais necessário ter uma arca da aliança, porque a presença de Deus que era carregada, simbolizada dentro da arca da aliança, elas têm que estar dentro dos nossos corações, no meu e no coração daquele que nos ouve. Então, hoje em dia, é muito comum nós vermos essas práticas erradas dentro da igreja. Às vezes que nós colocarmos a nossa fé fixada em algum objeto, nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que se é apresentado um lenço ungido, uma vassoura ungida, qualquer tipo de objeto ungido, nós estamos invalidando o poder que Cristo deu à igreja. Toda vez que alguém fala para você, leva esse lenço aqui, que ele vai expulsar os demônios da tua casa, essa autoridade, esse poder, ele foi dado a Cristo, à igreja. Cristo ele vai dizer assim para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que recebeste do alto poder. E Cristo ele dá aos discípulos e os sinais seguem aqueles que ele quer. Ou seja, esse poder hoje não está mais no objeto. Esse poder hoje está de posse da igreja. Então é totalmente inviável, é totalmente antibíblico tudo isso que é colocado nos dias de hoje dentro das nossas igrejas. E outra coisa que é muito complicado nos dias de hoje, a gente vê muito o pastor pisando leve na hora de exortar. Muitas das vezes nós vemos na nossa igreja, claro, vou falar aqui que roupa salva, não, roupa não salva. Só que tem que ter ordem e decência. E quando você vai, Rogério, numa entrevista de emprego, você procura botar a sua melhor roupa. Quando você vai de frente para um juiz, que é uma autoridade terrena, você procura colocar a sua melhor roupa. Mas diante do nosso Deus, que é a autoridade, acima de todas as autoridades, nós vemos as pessoas ir de qualquer jeito. Então, se nós olharmos, eu encorajo os irmãos a fazer uma meditação no que a carta de Tito está nos trazendo, é justamente isso, que nós estamos deixando para trás os ensinamentos dos apóstolos e colocando os ensinamentos dos homens. E isso é muito perigoso, Rogério, porque muitas das vezes a gente vai ficar naquele evangelho do nada a ver. Ah, nada a ver, não, pode fazer sim, não tem nada a ver, não tem a ver. Porque se é antibíblico, você está fazendo algo que Deus não instituiu. Deus não institula, Deus não chancela esse tipo de prática. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu estou indo diante da maior autoridade que tem acima do céu e abaixo aqui na terra, eu tenho que me portar de acordo. Então, eu tenho que estar com a minha melhor roupa. Ah, mas eu vou com a minha roupa e o irmão não pode olhar para mim e pecar. Mas se a sua roupa faz o irmão pecar, você está levando o seu irmão a pecar. Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado. E a nossa liderança aqui, no capítulo 2 da carta de Tito, Paulo ele vai orientar Tito a exortar tanto os mais velhos, os idosos, homens e mulheres, e principalmente os jovens. Por quê? Ali é uma igreja recém-formada, é uma igreja recém-fundada. Então, acredito que aqui nesse contexto, os jovens, os velhos e as mulheres são novos convertidos. Então, eles precisam ser doutrinados. E essa carta ela é uma carta de doutrina, é uma carta que apresenta os preceitos da igreja. Então, todos ali estão sendo doutrinados por Tito. Então, Tito ele vai dizer assim, que aqueles que apresentam a vocês coisas que não estão mediante aquilo que foi nos passado pelos apóstolos, aquilo que foi nos passado mediante a Cristo, que a gente não tem que levar isso adiante. O que está faltando nos nossos dias atuais é mais cristão como os cristãos de Bereia, que analisavam tudo aquilo que se era pregado, que analisava tudo aquilo que se era passado. Hoje em dia nós temos nas nossas igrejas um povo que entra nos cultos e nem leva uma Bíblia. É um povo que pega, fica parecendo passarinho no ninho, comendo tudo aquilo que a águia vem e coloca na sua boca. E aí que está o grande perigo. Porque uma palavra maldita, um ensinamento mal feito, ele vai gerando uma bola de neve. Quando você for ver lá na frente, a primeira base da igreja, o primeiro fundamento, o primeiro alicerce, aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 3, que eu, como prudente construtor, lancei, mediante a graça que me foi concedida, o fundamento, mas que cada um veja como edifica. O que Paulo está dizendo ali em Coríntios? Que cada um tem que ter cuidado da forma que apresenta o evangelho.
da forma como eu te ensino o Evangelho, da forma como eu passo adiante o Evangelho. Porque se eu te ensino, irmão Rogério, de uma forma errada, você vai ensinar outro errado e você vai ensinar outro errado. A nossa função como igreja nos dias de hoje, e foi assim desde quando Cristo deu a ordem aos discípulos, é fazer discípulos. Cristo fez discípulos e dos seus discípulos foram feitos outros discípulos. E com certeza, o teu pastor, o meu pastor faz discípulos e você mais à frente fará discípulo. Então você tem que ter a prerrogativa de aprender o certo para lá na frente você passar da forma correta. Então a carta de Tito, é a carta que nós estamos focando aqui no dia de hoje, na tarde de hoje, é justamente isso, para trazer aos irmãos a luz da Bíblia, que cada um possa confrontar aquilo que está sendo pregado. Eu não estou dizendo aqui que nós tenhamos que ser rebeldes com a nossa liderança, que nós tenhamos que ser rebeldes com nossos pastores. Não, nós temos que ver aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo apregoado e ver se está com contexto bíblico, se não fere os princípios bíblicos, se não fere os princípios básicos, se não vai ferir a doutrina dos apóstolos. Então nós temos que fazer igual Paulo fala lá em Coríntios, que cada um olhe, cuide daquilo que está sendo edificado. Então, irmão Rogério, para ficar aqui mais claro, trazendo a luz da Bíblia o que está sendo falado, eu vou estar lendo alguns versículos aqui, na carta de Tito, no capítulo 1, a partir do versículo 9, que vai dizer assim: apegue-se fielmente à palavra da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz de encorajar os crentes na sã doutrina, de convencer os que se opõem a ela. Ou seja, aqui tem opositores daquilo que está sendo pregado. Versículo 10, ele vai dizer assim: portanto, há muitos insubordinados que não passam de tagarelas e lubridiadores, principalmente os do grupo da circuncisão, e é necessário fazê-los calar, pois movidos pela cobiça transformam casas inteiras pregando o que não convém. É assim, irmão Rogério, aqui no versículo 9, a preocupação de Paulo passar para Tito aqui é que a palavra ela tinha que ser ensinada conforme ela foi pregada, ou seja, conforme ela foi passada na doutrina dos apóstolos. E o poder da palavra, o caráter, a função da palavra é encorajar aqueles crentes e debater, ou seja, confrontar aqueles que se opõem ao que estava sendo pregado. Então a preocupação de Paulo aqui é que aquele que tem a porta-voz da palavra, aquele que está à frente no cargo de liderança, aquele que está ensinando, ele tem que ser firme naquilo que ele está ensinando, ou seja, ele tem que estar baseado naquilo que ele está ensinando, correto, firme, sobre tudo aquilo que ele leu e entendeu, a ponto de quê? De encorajar aquele que está o ouvindo e desencorajar aquele que está se opondo. Ou seja, na hora que estava sendo a palavra pregada, tinha um outro grupo que nos faz entender aqui, tinha um outro grupo que era contra. Ou seja, se eu prego para você aqui, irmão Rogério, que você não pode entrar com uma saia transparente naquela igreja, alguém vai estar ali, ao contrário daquilo que foi pregado e ensinando, falando para você que não tem nada a ver. É onde nós encontramos aquilo que eu falei contigo. Um evangelho hoje mais brando, um evangelho que tenta acalmar, apaziguar e não confrontar. Só que o evangelho, nós entendemos que ele é confronto, porque nós temos que deixar aquilo que nós queremos fazer, a forma como nós vivemos. Paulo vai dizer lá, o autor da carta em Romanos vai dizer, Romanos 12, que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, aquelas práticas que eu fazia quando eu não era cristão, eu não posso entrar na igreja e acreditar que eu tenho que fazer da mesma forma. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, irmão Rogério. Eu, quando eu era do mundo, eu andava de short, sem camisa, eu ia para a praia com uma sunga de praia, só que hoje eu não posso andar desse jeito. Eu tenho que ser transformado pela renovação do meu entendimento. Mas para mim ser transformado pelo meu entendimento, eu tenho que adquirir entendimento. Aí aqui no versículo 10, ele vai dizer que tinha alguns que eram insubordinados, ou seja, tinha alguns que recebiam a doutrina, mas não queriam absorver os ensinamentos. Eu queria fazer uma pergunta também. Tem muitos jovens, creio, que estão assistindo esse vídeo hoje. Você estava falando a respeito sobre ir para uma praia, botar uma sunga, né? Que querendo ou não, é uma roupa que sensualiza às vezes e atrai uma pessoa. Ou seja, uma moça vestindo um biquíni. O homem, às vezes, a natureza dele aflora, ele acaba olhando, né? E às vezes deseja, chega a cobiçar em sua mente e acaba cometendo um pecado. Como Cristo falou, que se você olhar, né? E no teu coração desejá-la, é como se você tivesse deitado com ela. Então, irmão Rogério, muito boa essa tua pergunta. O que acontece? Eu não posso ser aqui e falar para você que roupa vai te condenar e nem te salvar. O que vai te salvar é a tua fé em Cristo Jesus. Só que nós, por sermos da igreja, nós sermos cristãos, nós temos que ter o caráter de Cristo.
Então, a partir do momento que eu coloco uma roupa que vai despertar o desejo do meu irmão, a cobiça no meu irmão, o meu irmão peca como eu peco em despertar aquele desejo nele. Então, o que o crente tem que fazer? O crente pode ir para uma praia? Claro, a praia, tudo que Deus fez é para nós usufruirmos aqui na terra. Só que, ao contrário de quem é do mundo, o crente ele tem que ter alguns parâmetros. Isso não só na praia, isso em qualquer lugar. O crente ele não pode entrar numa praia, um exemplo, a mulher com biquíni curto, porque os irmãos vão olhar. Então ela tipo, mas o culpado não sou eu de estar andando com biquíni. Sim, porque você desperta o desejo. Porque nós somos carne. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós somos carne. A nossa luta tem que ser constantemente contra a carne, mas nós somos carne. E nós vivemos nessa terra. Então nós temos que ter esse cuidado de não despertar no nosso irmão um desejo incorreto, ou fora de hora, ou fora de propósito. Sim, mas eu vejo, assim, isso para o jovem de hoje, como que ele vai então para uma praia? Se qualquer praia hoje no Rio de Janeiro, aqui, que você for, você vai encontrar uma menina de biquíni lá. Como que ele não vai poder mais ir na praia devido a isso? É verdade, irmão Rogério. Para nós que somos cristãos, o simples ato de sair na rua, de atravessar um calçadão, de ir no shopping, já é complicado. Porque quem é do mundo, ele não tem as mesmas regras que nós temos na igreja. Não tem a mesma, não vou nem dizer decência para não ferir aqueles que não são cristãos, mas eles não têm aquela preocupação com a lascívia. Mas o cristão, ele pode sim, ele deve ir na praia, ele pode botar uma bermuda, ele pode botar uma camiseta, ele pode estar um pouquinho mais afastado, ele pode, mediante alguns cuidados, se socializar, porque o mundo está aberto, nós estamos no mundo. Jesus ele vai orar lá em João, capítulo 17, ele vai dizer, não quero que os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Então o cristão ele tem que ter alguns certos cuidados. O cristão não é em todo lugar que ele tem que chegar e ficar. Então tem um lugar ali que eles estão praticando umas obras que não me diz respeito, eu vou procurar ficar um pouquinho mais afastado. Mas eu não quero dizer com isso que o cristão vai viver dentro de um ovo, não. O cristão ele vai no shopping, ele vai, mas para nós cristãos é mais complicado. Você anda num calçadão de Caxias, você tem que andar praticamente com a cabeça arriada. Porque se você levantar, infelizmente você vai acabar olhando, mas aí você tem que, na hora, pedir perdão para Deus e tentar desviar o teu olhar e não deixar que aquilo venha trazer dentro do teu coração uma cobiça. E para os jovens é mais complicado, porque se eu chego como um líder dentro de uma igreja e começa a explicar isso para o jovem, talvez eles vão falar que aquilo ali é muito pesado para eles e não vão querer ficar naquela doutrina. Aí hoje onde nós vemos algumas igrejas que abrem mão de doutrinar, de educar, para que ter os jovens com eles. Só que ali corre um grande risco. Qual é esse risco? De ter jovens ali dentro, mas que não são compromissados com a palavra. Ou seja, a igreja está cheia, mas de jovens vazios. Então eles não têm o compromisso com a palavra. Hoje nós vemos muitos jovens que estão envolvidos em grupo de teatro, em grupo de dança, mas se você pegar um jovem, cadê a Bíblia? Não tem. Faz um quiz bíblico, o jovem não vai saber responder. É errado o jovem estar num grupo de teatro, numa peça de teatro? Não, não é. Que tudo que seja feito seja para a honra e glória do Senhor. Mas o principal para o cristão, tanto do jovem, o adulto e o ancião, é a palavra. Então, quando o jovem ele tem a palavra dentro de si, ele consegue se desviar. Então, quando o jovem ele sabe que aquilo ali é errado, mediante a palavra, ele vai procurar fazer da forma mais correta. Isso não só o jovem, a gente que é adulto também, nós adultos, os anciões, é complicado você sair na rua, é complicado você ir num sítio, é complicado você ir no clube, é complicado você ir no shopping, porque as carnes estão expostas. Só que nós, conhecedores da palavra, e sabemos que não devemos cobiçar, nós temos que procurar andar em vigilância. E isso tem que ser na vida do cristão até a volta de Jesus. Então, amados irmãos, eu gostaria de finalizar esse estudo, esse breve estudo, essa ponderação que nós tivemos aqui sobre a carta paulina, essa carta de instrução e também uma carta doutrinária, com o versículo 15, no capítulo 2, que ele vai dizer assim: prega as instruções, encoraja e repreende com toda autoridade, e que ninguém te menospreze. Aqui nós encerramos a carta com uma ordem, uma instrução que Paulo deixa para Tito, que é pregar e instruir com toda a autoridade a palavra, daquilo que ele foi ensinado, daquilo que ele foi doutrinado, e que ninguém, ou seja, nem eu, nem você jovem, nem você adulto, nem você ancião, venha menosprezar o ensino e a correção quando ela é bíblica. E que nós possamos cada dia mais meditar na palavra de Deus e procurar ver se tudo aquilo que praticamos, as nossas obras, as nossas condutas, estão de acordo com o caráter cristão requer.
Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade ao amado irmão Rogério e desejar um ótimo final de tarde para todos e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Agradeço a minha oportunidade.